A passagem de hoje é Marcos 2, versículos 13 a 17. Vamos ler juntos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E, passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus, e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Amém. Compartilharei a palavra de Deus sob o título Levi, o homem na fronteira. Em nossas vidas, não passamos pela alfândega com tanta frequência. Para aqueles que trabalham com comércio, exportação ou importação, a alfândega pode ser um lugar familiar, mas para a maioria das pessoas, é apenas um lugar pelo qual passamos rapidamente ao sair ou, especialmente, ao entrar no país, pensando: existe um lugar chamado alfândega. No entanto, quando se vive no exterior, às vezes é necessário visitar a alfândega. Quando alguém nos envia algo da Coreia, invariavelmente passa pela alfândega e, ocasionalmente, o item fica retido. Na maioria das vezes, recebemos uma fatura de impostos, mas em casos mais graves, pode ser necessário ir pessoalmente buscar o item, o que é muito incômodo. Esta é a história de um conhecido que estudava no exterior. Com o tempo esfriando no inverno, ele pediu aos pais em sua cidade natal que lhe enviassem um aquecedor. Seus pais entraram em contato dizendo que haviam enviado o item, mas mesmo depois de um bom tempo, ele não chegava. Preocupado com o atraso, ele suspeitou do que poderia ter acontecido e, como esperado, recebeu uma carta informando que o item estava retido na alfândega e que ele precisava ir buscá-lo. Então, ele foi pessoalmente, mas descobriu que não era um problema simples. Ele pensou: é apenas um item de uso diário, qual poderia ser o problema? Mas a situação se complicou bastante. O funcionário da alfândega apontou para o item e perguntou: o que é isso afinal? Quanto custa isso? E ele perguntava de uma forma que parecia um interrogatório policial. O conhecido respondeu casualmente que era apenas um aquecedor comum e não era caro. Mas o funcionário disse que não, que ele estava mentindo, e insistiu que era algo muito caro, chegando a perguntar: o que exatamente vocês fazem? Acontece que o problema era o nome do produto. O nome do produto continha palavras como ouro e o nome de uma joia, fazendo com que a alfândega suspeitasse de contrabando de barras de ouro ou joias. Embora o conteúdo fosse um item comum, o nome grandioso o fez ser suspeito de contrabando de joias, e ele quase foi parar em uma lista de suspeitos. Não importava o quanto ele explicasse, o mal-entendido não se desfazia, e ele só conseguiu pegar o item depois de apresentar o recibo para verificação. A alfândega é um lugar assim, difícil de passar e cheio de tensão. Isso porque é a fronteira entre um país e outro. O texto de hoje se passa em um lugar como esse, uma alfândega. Vamos ler juntos o versículo 14 do nosso texto de hoje. E, passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me, e, levantando-se, o seguiu. Amém. Jesus chamou Levi para ser seu discípulo. Levi era um homem sentado na alfândega, ou seja, um funcionário da alfândega. Por que havia uma alfândega em Cafarnaum, uma cidade na costa norte da Galileia? Porque ali havia uma fronteira. Depois da morte de Herodes, o Grande, a região foi dividida entre seus 3 filhos, que herdaram grandes reinos. A fronteira entre o território de Antipas e o de Filipe provavelmente ficava perto de Cafarnaum, e através da alfândega ali instalada, eles provavelmente cobravam pedágio de todos que passavam. Portanto,
Dizer que Levi estava sentado na alfândega é o mesmo que dizer que ele estava sentado na fronteira. Uma fronteira é um limite. O limite entre esta região e aquela, entre este país e aquele. É um lugar que não pertence nem aqui, nem ali, mas onde se pode ter a intenção de pertencer a ambos os lados simultaneamente. Esse é o limite. O Levi do nosso texto de hoje era um homem que estava sobre esse limite. No entanto, se olharmos a história onde o nome Levi aparece, vemos que originalmente ele tinha um significado completamente oposto a essa característica. Não era alguém que vacilava em uma fronteira ambígua, mas alguém que sabia tomar decisões firmes. O lugar onde o nome Levi foi registrado dessa forma, chamando a atenção da história, foi no incidente do bezerro de ouro no Monte Sinai, em Êxodo. Vamos ler juntos, Êxodo 32 ou 26, olhando para a tela. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor? Venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Amém. Moisés desceu do Monte Sinai com os 10 mandamentos, e viu os filhos de Israel adorando um ídolo, um bezerro de ouro. Moisés então disse: Quem é do Senhor, venha a mim. Amados, o que significa estar do lado do Senhor naquele momento? Significa ficar contra todo o seu povo. Poderia significar ser completamente excluído da comunidade. Portanto, estar do lado do Senhor era o mesmo que tomar uma decisão que transformaria a grande maioria em inimigos. Uma decisão que exigia aceitar essa consequência. Quem é do Senhor? Venha a mim. Quem respondeu a esse chamado? Quem, de bom grado, tomou a decisão de transformar a grande maioria de seu povo em inimigos e se apresentar diante de Deus? Foram os filhos de Levi. A Bíblia registra que se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, ou seja, a Moisés. A tribo de Levi foi um povo que não escolheu seguir o caminho da maioria, mas tomou a corajosa decisão de ficar do lado de Deus. Através dessa decisão, a tribo de Levi tornou-se a tribo sacerdotal. Em Deuteronômio, está registrado que por causa daquele evento, o incidente do bezerro de ouro, a tribo de Levi tornou-se a tribo que carregava a arca da aliança e a tribo que servia ao Senhor. Originalmente, Levi era sinônimo desse tipo de ação. Alguém que, diante de pessoas hesitantes e vacilantes, se posicionou firmemente do lado de Deus. Alguém que não se comprometeu moderadamente em uma fronteira, mas tomou a decisão resoluta de estar do lado de Deus. Originalmente, Levi era o epítome desse nome. Mas onde está esse Levi agora? Ele está na linha de fronteira. Um lugar que não é nem deste lado nem daquele. E sua postura indecisa naquela linha de fronteira reflete perfeitamente seu estado espiritual. A imagem de alguém que, embora seja do povo de Deus, vive fazendo concessões em um lugar de contato com o mundo. Agora, Levi está sentado na alfândega, vivendo sua vida nessa linha de fronteira. Embora tivesse um nome sagrado que representava a tribo sacerdotal, ele não estava fazendo a obra do reino de Deus, mas servindo a um estado secular como funcionário da alfândega. Na linha de fronteira, talvez Levi quisesse pertencer a este mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele provavelmente não queria abandonar o nome Levi. Ele não queria deixar o reino de Deus, nem podia. Com um pé em cada lado, Levi vivia sua vida na linha de fronteira. Nesse momento, nosso Senhor Jesus chamou Levi. Ele disse: "Segue-me." E Levi se levantou e imediatamente o seguiu. É o momento em que uma vida de indecisão na fronteira é firmemente convidada para o reino de Deus. É o momento em que Levi é restaurado a ser Levi novamente. O momento em que Levi recupera sua verdadeira identidade. O momento em que nosso Senhor chamou Levi. Assim como seus antepassados tribais se posicionaram corajosamente do lado de Deus na época do Êxodo, no texto de hoje, Levi também escolheu resolutamente seu lugar no momento do chamado. Foi o momento de deixar para trás a pequena porção de poder
e o fragmento de prosperidade que desfrutava na fronteira e entrar profundamente no reino de Deus, onde Deus reina. Amados, onde estamos nós agora? Em algum lugar na fronteira entre o mundo e o reino de Deus? Não seria essa a nossa imagem, vivendo em algum lugar naquela linha de fronteira onde, embora sejamos povo de Deus e tentemos seguir seu governo, inevitavelmente também seguimos as leis do mundo e os caminhos seculares? Neste momento, o Senhor nos chama. Segue-me. Respondamos a esse chamado com fé e avancemos. Que todos nós, santos, sejamos aqueles que declaram: eu estarei do lado de Deus, tomando uma decisão sem compromisso. Eu os abençoo em nome do Senhor. No texto de hoje, há outro grupo de pessoas na linha de fronteira. São os fariseus e os escribas. Vamos ler juntos o versículo 16 do nosso texto. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Amém. Com a conversão de Levi, uma festa foi realizada em sua casa. Naturalmente, muitos dos amigos de Levi, os cobradores de impostos, teriam participado dessa festa. Naquela época, os cobradores de impostos eram sinônimos de pecadores. É irônico pensar que Levi, cujo nome era sinônimo de alguém do lado de Deus, tinha a profissão de cobrador de impostos, que era sinônimo de pecador. De qualquer forma, a visão dessa festa incomodou algumas pessoas. Os escribas dos fariseus viram isso e lançaram uma crítica afiada. Jesus é alguém que come com pecadores? Quando um pecador se arrepende e volta para Deus, não é motivo de crítica, mas de alegria. No entanto, eles não se alegraram em nada. Embora afirmem seguir a Deus, seus corações são completamente diferentes do coração de Deus. Pelo contrário, eles estão usando isso para criticar Jesus como se ele fosse um pecador. Naquela época, as pessoas consideravam o ato de comer junto muito importante. Uma única refeição podia estabelecer uma aliança, e a comunidade era mantida através das refeições. E se vocês olharem atentamente para o ato de oferecer sacrifícios a Deus, podem ver que ele se assemelha a uma refeição com Deus. Especialmente na oferta pacífica, comer junto diante de Deus já está incluído como uma parte importante do ritual de adoração. Mas com quem Jesus está compartilhando esta refeição tão importante agora? Com pecadores e cobradores de impostos. Aos olhos de alguns, poderia parecer que os iguais se atraem, reunindo-se para comer e beber o pecado. A essa crítica, Jesus responde assim. Vamos ler juntos o versículo 17. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Amém. A acusação. Por que você está com pecadores e come com pecadores? Jesus responde: porque eu vim chamar os pecadores. Ele está dizendo que estar com alguém não significa necessariamente que você é do mesmo tipo. Não existe apenas a relação de os iguais se atraem. Estar com pessoas doentes não faz de todos doentes. É apenas como alguns querem ver. O médico está com os doentes, mas não é um doente. É alguém que cura os doentes. Portanto, estar com pecadores não faz de todos pecadores. Foi apenas uma tentativa de ver as coisas com malícia. Jesus está com os pecadores para chamar os pecadores e torná-los justos. O ministro deve estar com o objeto de seu ministério. Jesus não estava com os pecadores por ser um pecador, mas para fazer a obra de salvar pecadores, para fazer a obra de transformar pecadores em justos. Mas aqui, há outro grupo de pessoas na fronteira. São os fariseus e os escribas. Exteriormente, eles pareciam pessoas que serviam a Deus. Pessoas que esperavam e desejavam o governo do reino de Deus. No entanto, quando o reino de Deus realmente chegou, eles não o reconheceram. Não apenas não o reconheceram, mas o rejeitaram veementemente. Eles diziam esperar pelo reino de Deus,
Mas quando o reino de Deus chegou, eles o rejeitaram. Eles se consideravam pertencentes ao reino de Deus, mas na realidade estavam na periferia do reino, ou melhor, fora da fronteira do reino, completamente marginalizados. Essas pessoas viviam fora do reino de Deus. Então, em que reino elas viviam? Quem governava o reino em que viviam? Eles não viviam fora do reino de Deus servindo a outro mestre. Eles viviam fora do reino de Deus sendo seus próprios mestres. Um reino onde eles eram os mestres. Um reino onde eles eram os reis. Um reino que eles mesmos governavam. Os fariseus e os escribas viviam em tal reino. Se Levi era uma pessoa na linha de fronteira entre a política secular e o reino de Deus, os fariseus e os escribas estavam na linha de fronteira entre o eu como mestre e Deus como mestre. Embora afirmassem seguir a palavra de Deus, eles não ouviam a palavra de Deus. Eles não conheceram Jesus Cristo, que veio para cumprir a palavra de Deus, nem o receberam. Pelo contrário, lideraram a perseguição e a morte de Jesus, porque consideravam Jesus um obstáculo para o seu próprio reino, uma pedra no caminho do seu próprio reino. O lugar onde eles estão não é o reino de Deus. Eles não estão sob o governo de Deus. Eles vivem em um reino onde eles mesmos são reis. Um reino que eles mesmos governam. Isso é bem evidente no texto de hoje. Eles estão julgando sua própria saúde. Eu sou uma pessoa saudável. A saúde e a doença não são julgadas pelo paciente. A saúde e a doença devem ser julgadas pelo médico. Eles se consideram saudáveis, acreditando que são capazes de fazer esse julgamento, iludindo-se de que são os médicos. É a imagem clássica de quem se fez rei. O mesmo se aplica à questão da justiça. Eles se consideram justos. Aquele que julga a justiça e o pecado é somente Deus. Eles estão se julgando justos. Assim, eles estavam usurpando o lugar de Deus, que é o juiz. Eles não estão no reino de Deus. Eles são pessoas que estão em seu próprio reino de idolatria, onde eles são os reis. Mas e nós? Não estamos nós julgando? Não estamos nós usurpando o lugar de Deus que julga e sentados lá dizendo: isso é bom o suficiente? Isso é justo o suficiente? Amados santos, um homem estava sentado em uma fronteira chamada alfândega. Ele estava pesando o reino de Deus contra o poder do mundo. Onde estamos nós agora? Não estamos nós também lá, em um lugar assim? Não estamos nós vivendo, tentando seguir as regras do mundo e os caminhos das pessoas do mundo, mesmo dizendo que somos filhos de Deus? Moisés, ao descer do monte Sinai, disse àqueles que fizeram o bezerro de ouro: quem é do Senhor, venha a mim. Amados, não haveria em nós um outro reino que não é o reino de Deus? Um reino estranho que nos impede de ouvir a palavra de Deus e de ouvir a voz de Jesus que nos chama. Um reino onde eu ocupo o trono que pertence a Deus, e a meu bel prazer escrevo minha própria receita dizendo: não preciso de médico, e por minha própria vontade emito o veredito: eu sou justo, chegando a condenar Jesus como pecador. Não estamos nós vivendo em tal reino? Em 1 Reis 18:21, o profeta Elias proclamou no Monte Carmelo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e, se Baal, segui-o. Amém. Amados, fiquem do lado de Deus. Entrem mais profundamente no reino de Deus. Há uma bênção verdadeira ali. Deixem para trás o pequeno fragmento do poder do mundo que tentaram obter, a glória passageira do mundo que tentaram agarrar, e fiquem do lado de Deus. Desçam do lugar onde se julgavam bons, saudáveis e justos, e coloquem nosso Deus nesse lugar. Nesta semana que se inicia, deixemos de lado a imagem de vagar de um lado para o outro na linha de fronteira, e também o coração orgulhoso que quer ser rei e mestre, e fiquemos do lado do nosso Senhor. E passemos nosso tempo habitando sob o governo do nosso Senhor. Que a bênção da companhia de Deus esteja pessoalmente com todos os nossos santos nesta semana. Eu os abençoo em nome do Senhor.
Vamos meditar na palavra que recebemos e cantar juntos o hino. Quero ser a alegria do Senhor. Quero ser a alegria do Senhor. Renova o meu coração. Faz de mim um odre novo, para que a tua luz possa brilhar em mim. A única coisa que desejo é ser a alegria do Senhor. A única coisa que desejo é ser a alegria do Senhor. A única coisa que desejo é ser a alegria do Senhor. A única coisa que desejo é ser a alegria do Senhor. Vamos orar juntos. Onde estou agora? Não estou eu parado na linha de fronteira? A fronteira entre o mundo e o reino de Deus. A fronteira entre mim e o reino de Deus. Não estou eu sentado no lugar de Deus, que deveria ser o mestre? Eu estarei do lado de Deus. Ó Deus, servirei somente a Ti como meu mestre. Vamos orar com decisão e compromisso. Amoroso Senhor, obrigado. Vimos um homem sentado na linha de fronteira chamada alfândega. Olhamos para nós mesmos com temor e tremor, perguntando-nos se essa não é a nossa imagem. Ajuda-nos a viver decididamente do lado de Deus. Também vimos pessoas na fronteira entre meu próprio reino e o reino de Deus. Queremos olhar para nós mesmos e examinar se essa não é a nossa imagem. Ajuda-nos a refletir se não estamos vivendo na ilusão de que está tudo bem, que não há problema, que somos justos, sentados no lugar de Deus, que é o juiz. Que possamos entregar novamente o trono de nossos corações ao Senhor e nos encher de uma fé humilde para correr e dizer: Senhor, aqui estou, quando chamas os pecadores. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que não veio chamar os justos, mas os pecadores. Amém.